Então, bom dia, boa tarde, boa noite aí, você que está estudando Química. Vamos dar uma olhadinha na questão 55 do PAS, primeira etapa. Então, esse texto aqui, ele vai estar descrevendo o seguinte: uma amostra de água lamacenta do manguezal foi congelada a uma temperatura inicial TI. Em seguida, durante o aquecimento dessa amostra, a temperatura foi medida ao longo de 5 intervalos de tempo, T0 e T5, até uma temperatura final TF. A tabela seguinte contém as observações registradas. Então, aqui ele está descrevendo, ó, no tempo 0 até o tempo 1, está apenas sólida. Tempo 1 a tempo 2, está existindo a fase sólida e a fase líquida. Então, ou que seja, aqui aconteceu uma mudança de estado físico. A T2 e T3 apenas líquido, T3 e T4 coexistência de líquido e vapor, e T4 e T5 apenas vapor. Então, só que, de fato, para responder o item 55, não vai ser necessário esse texto. Vamos dar uma olhada. Assinale a opção que apresenta o aparato, ou seja, aquele conjunto de dispositivos de laboratório, mais adequado para a obtenção de água pura a partir de uma amostra de lama do manguezal. Então, o que a gente vai ter aqui, então? Essa lama, ela vai ser formada, então, basicamente de água e terra. Ok? Sabendo disso, então vamos olhar os dispositivos. Então, olha só. Aliás, antes, né, disso, a gente tem que pensar, então, que a gente está falando aí de a água, ela está no estado líquido, não é isso? Vou escrever um pouquinho mais para cá. E essa terra, ela está no estado sólido. Então a gente está falando de uma mistura de um líquido e um sólido, ou seja, tem temperaturas de fusão e ebulição diferentes, né? Então tem uma diferença aí de propriedades físico-químicas, né, evidentes. Bem, a outra informação relevante é que o fato aqui, a Terra também vai ser insolúvel em água, né? Vamos dar uma olhada então. Então, na letra A, a gente tem o quê? Uma aparelhagem utilizada para filtração. Você vai ter um funil, papel de filtro e o Erlenmeyer. Então, a filtração, você vai passar um líquido, por exemplo, vamos imaginar que a gente tem uma mistura de sal e areia. Então, a água pode passar por essa mistura de sal e areia, carregar o sal, porque ela vai dissolver o sal, e enquanto ela vai deixar a areia retida no papel de filtro. Certo? Então é um exemplo, né, de uma filtração. Na letra B a gente tem um aparelho de destilação. Então aqui você tem um bico de Bunsen, que ele vai ser esse maçarico que está embaixo do balão de destilação, onde você tem a mistura de um líquido e um sólido, e que como é que vai funcionar isso daqui, né? Você vai estar aquecendo essa mistura, o líquido vai passar, vai ser vaporizado, vai passar pelo tubo de condensação, e dentro desse tubo de condensação ele vai sofrer uma condensação, ou seja, ele está no estado de vapor, ele vai retornar ao estado líquido. Como que isso acontece? Existe uma circulação de água nas paredes do tubo de condensação. Não entra em contato, essa água corrente não entra em contato com o vapor, mas ela resfria o tubo de condensação, fazendo com que o vapor também seja resfriado e retorne ao estado líquido. E aí líquido ele vai sair aqui no Erlenmeyer. Na figura C nós temos uma centrífuga, que ela pode ser utilizada aí para separar sólidos que são insolúveis ou parcialmente solúveis em líquidos. É muito utilizada em laboratórios de biomedicina, né, para separar ali aqueles componentes que seriam, digamos, sólidos, né, no sangue, por exemplo. Dá para separar. Se utiliza muito isso em laboratório agora em alguns experimentos lá para separar alguns sais que eles são insolúveis, que aí eles vão formar um aglomerado no fundo do tubo. Então imaginem que
eles vão estar dispersos, assim, mais ou menos dispersos, né, no tubo. Quando você coloca na centrífuga em alta rotação, ele vai se acumular no fundo do tubo. Basicamente é isso que consiste a centrifugação. E aqui embaixo nós temos um funil de decantação, muito utilizado aí em laboratório de química orgânica. Quando você sintetiza um determinado produto, ele vai estar lá, você precisa purificar ele, né? Então aí você faz uso do funil de decantação, em que você tem uma fase aquosa e uma fase orgânica, que ela seria insolúvel nessa fase aquosa. E aí você consegue, dessa forma, por causa dessa diferença de solubilidade, você vai conseguir, e aí utilizando esse funil, que aqui você consegue abrir ele, né, de forma que você vai observando quando toda, por exemplo, a fase aquosa desceu todo pelo funil. E aí você retém apenas a fase orgânica dentro do funil de decantação, que a fase aquosa já teria descido toda pelo funil e já estaria aqui no becker na parte de baixo. Bem, agora considerando o nosso exemplo, que a gente tem que separar água e terra, né, um líquido de um sólido, a opção mais razoável seria a letra B, a destilação simples. Isso aqui é uma parede de destilação simples, não é destilação fracionada. A destilação fracionada ela tem uma coluna de fracionamento acoplada aqui ao balão de destilação, ok? Então você teria a água e a terra aqui embaixo no balão de destilação, aquecendo esse balão, a água vai ser vaporizada, vai passar pelo tubo condensador, vai retornar ao estado líquido e a terra vai ficar retida no balão de destilação, ok? Então a resposta correta, letra B. Beleza? Então é isso aí, gente. Valeu!